Então, neste momento, nós vamos começar pelas características da organização mensageira do rei que vocês aprenderam. A primeira característica é a divisa. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Isaías 61a. A segunda característica são os ideais. O primeiro ideal é: viverei em Cristo pela oração, e tudo que perdides em oração, crendo, recebereis. Mateus 21, 22. O segundo ideal é: crescerei em sabedoria pelo estudo da Bíblia. Procura apresentar-te diante de Deus, aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. O terceiro ideal é: reconhecerei a minha mordomia. Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24:1. O quarto ideal é: enfertar-me-ei com boas obras. Porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Efésios 2:10. E o último ideal é: aceitarei a responsabilidade da grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. A Mensageiras do Rei tem esse emblema aqui. E eu vou explicar a estrela e o contorno da estrela. A estrela representa a própria mensageira. As 5 pontas da estrela representam os 5 ideais. E o contorno verde significa o crescimento cristão que a mensageira tem de acordo com cada etapa. O contorno amarelo que tem aqui representa a luz de Cristo refletida na mensageira. E o globo representa o mundo, né? As pessoas que a mensageira tem que levar a palavra e alcançar mais pessoas. Esse MR, ele representa mensageira, mensagem real e mensageira real. E as outras 2 características são o pacto e o hino. Boa noite, né? Eu me chamo Lorena e eu vou apresentar o livro Levanta-te e Resplandece. É uma biografia de Minilu, feita por Dinalva de Sales Queiroz. O livro ele contém 11 capítulos, né? E eu vou falar os 4 primeiros, que são A Pequena Minilu, Tempos Difíceis, da Fazenda para a Cidade, Chamada e Preparo. Minilu, né? Ela é quem criou a mensageira do rei, né? Ela foi o 6º bebê da família. Os pais dela se chamavam Patrick, Harry e Martha Elizabeth. Ela tinha 8 irmãos e ela sempre cresceu na fazenda, né? Desde pequena. A fazenda era muito frutífera e os pais também queriam ensinar eles, Minilu e os irmãos, né? A terem esse espírito de trabalho e de união. Então, cada um tinha sua função na fazenda. Na fazenda também tinha um rio, né? Que eles gostavam de brincar, só que tinha um jacaré. E aí, raramente eles brincavam, né? E quando os pais deixavam, o pai, Patrick e Harry, né? Ficava com uma espingarda pronta para atirar caso acontecesse algo, né? E assim elas se sentiam protegidas. Minilu também, a fazenda, né, embora bem localizada, ela ficava fora da rota dos correios. Então, foi designada a função dela para ela ir buscar os correios, as cartas, né? Só que ela tinha que andar 2 quilômetros até a caixa postal da família. E aí, isso já ajudava muito, porque enquanto ela fazia isso, as outras irmãs faziam as atividades mais difíceis, né? As irmãs mais velhas faziam as atividades mais difíceis. E aí, eles também quase não iam para a igreja, por causa que moravam muito longe da cidade, né? E quando iam, era 2 ou 3 vezes por ano, enquanto a gente tem todo domingo para ir, né? Então, né? E aí, mas mesmo assim, né? Eles faziam o culto doméstico na casa, com uma Bíblia ilustrada, que também era muito apreciada por Minilu. Minilu também lia sozinha, né? E fazia o culto. Ela também estudava na escola desde os 6 anos. Era uma sala única, pública, não uma escola pública, e tinha só uma professora. Só que a professora ensinava de acordo com cada turma, né? Então era organizado. E também
Então, era organizado, né? Com tudo isso, né, em um certo dia, de novembro, na véspera do dia de ação de graças, né, a casa de Minilu pegou fogo e todos ficaram desvastados, né? Mas, ao mesmo tempo, ficaram felizes por causa que todos saíram bem. Saíram bem. E os vizinhos também ajudaram, né, a reconstruir, reestruturar a família, né? Só que aí, por um tempo, eles tiveram que se separar. Cada um foi para a casa de um familiar, por causa que não tinha casa para todos morarem. Então, uns foram para a casa da tia, outros foram para uma parte da casa que não tinha sido destruída. Aí, depois de um tempo, Minilu, ela se mudou para a cidade, e então ela acostumou mais a ir para a igreja, né? Só que aí, mais a ir para a igreja, né? E ela percebeu que não tinha essa organização para as meninas pré-adolescentes, né? De 9 a 16 anos. E aí, Minilu era muito tímida e nova, e ela estava na aula, na escola bíblica dominical, e a professora pediu para que ela orasse, só que ela estava com muita vergonha, como era nova e tal. E aí, ela não conseguiu orar direito, né? E ficou nervosa. Aí ela disse que não queria mais ir para a igreja. Só que isso aconteceu porque ela não tinha tido ainda um encontro verdadeiro com Jesus. Então, em um certo dia, quando ela estava lendo a Bíblia em seu quarto, ela percebeu que era pecadora e precisava da graça de Deus, né? Da graça de Deus. Aí, com 17 anos, ela voltou para a igreja, né? Voltou para a igreja, se batizou, virou membro da igreja e espalhava a mensagem de Jesus com carinho no coração. Feliz, né? E aí, feliz. E aí, como eles se mudaram para a cidade, as despesas aumentaram, né? Os gastos. E aí, Minilu percebeu que ela precisava fazer alguma coisa. Aí, todo esforço que os pais tinham incentivado eles a ter esse espírito de trabalho, né, fez efeito, porque Minilu, ela virou cabeleireira, uma excelente cabeleireira, porque tinha muitos clientes, né, e ela ainda teve que improvisar um salão na casa dela. E aí, o seu chamado missionário. O seu chamado missionário foi quando ela estava vendo um relato de uma missionária que trabalhou no Brasil. E aí ela sentiu, né, que Deus queria que ela trabalhasse como missionária também. E aí ela queria vir para o Brasil justamente porque ela sentiu que Deus queria que ela trabalhasse no Brasil. E ela ficou muito feliz, né? Só que aí, quando ela ia vir para o Brasil, né, ela teve que adiar sua vinda, porque era para ser em outubro e foi para novembro, por causa que seu irmão Sidney, o caçula, né, estava na guerra mundial, né? E aí ainda não tinha acabado, por causa que ele precisou ficar mais um pouco nas tropas de ocupação do Japão. E aí ele demorou um pouco para vir para o Brasil, mas para retornar. Só que aí, depois que ele retornou, ela conseguiu viajar para o Brasil. Boa noite, eu me chamo Letícia e eu vou fazer um resumo do capítulo 5 ao 7. O capítulo 5 fala Aventuras Missionárias, o 6 fala Liderança Nacional de MR e o 7 fala Experiências Marcantes. No dia 7 de novembro de 1945, Minilu teve sua primeira escala no Brasil, em Belém do Pará. Ela fez outras escalas em outros lugares, mas a primeira vez que ela pisou em solo brasileiro foi no Belém do Pará. E ela só foi chegar no seu destino final dia 9 de novembro, quando que o destino final dela era Rio de Janeiro. Ela achou que não tinha ninguém esperando ela, mas quando ela chegou lá, ela foi surpreendida com vários missionários que estavam esperando ela chegar, felizes. Ela ficou hospedada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, e de acordo com o tempo lá, ela começou a estudar português, né, para conseguir entender as coisas, mas
As 3 primeiras semanas dela aqui no Brasil foram muito boas, embora ela sentisse saudades da sua terra natal, o primeiro Natal dela aqui no Brasil foi um pouco diferente lá dos Estados Unidos, por causa que, enquanto nos Estados Unidos o povo ficava agasalhado por lá ser frio, aqui as pessoas ficavam com roupas mais frescas por ser verão aqui no Brasil. Ela frequentava uma igreja onde ela passou 12 anos, a Igreja Batista Itaruçuca. Alguma coisa assim. Do Rio de Janeiro, onde ela frequentou 12 anos essa igreja. E depois ela começou a estudar português. Ela sentia algumas dificuldades, mas ela falava fluentemente, embora o sotaque dela ainda permanecesse e algumas palavras não estavam 100% corretas, que é normal para qualquer estrangeiro. No ano de 1949, foi fundada a Organização Mensageiras do Rei, quando Minilu percebeu que não existia lugares para as meninas de 9 a 16 anos ficarem. Só que, já como tinha só os juniores, que eram as crianças menores até 9 anos, e a classe dos jovens, onde ficavam as meninas de 16 para cima. E foi aí que ela sentiu o desejo de criar essa organização, Mensageiras do Rei. De primeira, não foi muito bem aceitada. Ela passou alguns anos, acho que 2 anos, ficando apenas em 3 igrejas, que foi aquela a que ela frequentava, passou 12 anos frequentando, e um colégio batista e uma igreja batista da Tijuca. No ano de 1951, Minilu começou a espalhar essa nova organização. E quando ela teve uma reunião com a União Feminina Missionária Batista do Brasil, que antes era conhecido como União das Senhoras, ela estava muito feliz, porque, por conta da publicidade que ela estava fazendo da nova organização, ela conseguiu alcançar 35 igrejas. No ano de 1950, aconteceu o primeiro acampamento das Mensageiras do Rei no sítio do Sossego, que depois que ela renunciou o cargo de líder, foi elogiado, porque lá tinha muitas paisagens naturais, tinha muitas coisas boas, assim, tinha 2 piscinas, tinha beliches de 3 andares, assim, que era muito bom. E com o tempo, antes de Minilu sair do cargo, ela recebeu uma contribuição dos Estados Unidos para reformar esse sítio, para acontecer outras reuniões, outros acampamentos. No mesmo ano ainda, se eu não me engano, aconteceu o acampamento apenas das rainhas, que teve algo assim que foi muito bom para ela, que estava nas experiências marcantes delas, que aconteceu um forte temporal, que quando ia começar o acampamento, caiu a energia e as mensageiras, as rainhas, falaram para ela: não, vamos continuar assim mesmo, porque o pastor estava querendo parar por ali, porque tinha acabado a energia. Ela disse: vamos continuar assim, aqui mesmo, porque a gente não está aqui querendo visibilidade, a gente veio aqui adorar o nome do Senhor. E eles continuaram o acampamento à luz de querosene. E outra experiência marcante dela foi que, quando um dos acampamentos das Mensageiras do Rei, aconteceu uma forte chuva que estava impossibilitando outras mensageiras de virem. Então, todas as mensageiras que estavam presentes colocaram o joelho no chão e começaram a orar, e pedindo para que o temporal acabasse e o acampamento continuasse, e deu certo. Eu vou falar sobre os capítulos 8 a 11, que é um pouco de humor, a fiel colaboradora, a amiga e missão cumprida.
Minilu, ela sempre foi disposta a aceitar convites para ela poder dar estudos missionários. Ela já tinha dado vários estudos missionários e também feito vários acampamentos estaduais. Minilu teve várias experiências e também algumas delas foram muito engraçadas, às vezes um pouco embaraçoso para ela, mas que ela lembrava sempre com uma risada de felicidade. E certa vez que ela ia começar a trocar a roupa para ir para o culto da Igreja Batista de Itacuruçá, para ela realizar um programa de reconhecimento, Minilu lembrou-se que tinha que colocar um novo filme na máquina fotográfica, que naquele tempo não era como hoje em dia, que é tão fácil. Como esse procedimento, ela pegou e resolveu usar o armário ela resolveu usar o armário embutido como câmera escura. E o doutor Arlen, o missionário vizinho, ele ia acompanhar ela nesse culto. Só que ele percebeu que Minilu estava demorando demais para ele poder levar ela até a igreja. E ele suspeitou, e ele foi até lá e perguntou onde Minilu estava. Ele, ao entrar no quarto, ele ouviu a voz de Minilu falando que ela estava dentro do armário, que ela tinha se trancado sem querer no armário, e por isso o atraso. E por pouco ela não faltou esse compromisso, e mesmo que tenha demorado um pouco, ela conseguiu ir para o compromisso. E em outras ocasiões também, ela ficava muito perturbada, porque às vezes ela ouvia sermões dos companheiros que ficavam com ela, como o doutor GG Concerter e com o doutor DJ Graça. Às vezes ela recebia uns certos sermões dela, e assim, ela foi uma fiel colaboradora, porque ela ajudou muito, ela sentia a vontade de ajudar nas atividades da igreja, só que teve um tempo que ela acabou largando o cargo dela de líder das mensageiras do rei, porque ela iria ela ia ser líder de outro cargo, que hoje em dia é a MCM, e por isso ela acabou largando o cargo de líder nas mensageiras. Um tempo depois, ela também teve que largar esse cargo, pois ela estava perto de aposentar e ela queria voltar para a terra natal dela assim que ela se aposentasse. Minilu também conta que várias vezes ela teve experiências com as amigas dela, e que no livro retrata algumas experiências que as amigas delas tiveram com elas em momentos de comunhão e felicidade. E, infelizmente, Minilu foi ao encontro de Jesus com 68 anos, mas ela deixou um grande legado para as mensageiras, e que a gente deve continuar esse legado cada vez mais, para mostrar a importância de como o Minilu lutou para que hoje tivesse uma organização em várias igrejas. Nessa etapa simples, falta o pacto e o hino. Eu vou chamar as meninas da segunda etapa para
Todas já falarem o pacto.